Alô, Botafogo! Time da malandragem. É um público alto que a gente fala. A última live pós-jogo, mais de 30 mil pessoas, né? Do Thiago Franklin, mais de 50 mil pessoas. Então, a gente fala para um público bem grande, né? E acho que eu venho até fazendo, não só eu, mas todo mundo aqui vem tentando controlar um pouco a expectativa para depois a galera não cair em cima. Mas essa paz é fundamental nesse início de trabalho, né, Rob? Sem dúvida nenhuma, né? E o conceito de paz, né, dele é um conceito de paz muito amplo, né? E é um conceito de paz que fez com que ele aceitasse essa vinda para o Botafogo, porque ele entendeu que o projeto era um projeto amparado, obviamente, financeiramente pelo Textor, né? Senão não teria absolutamente a menor chance o Luiz Castro aceitar treinar o Botafogo da maneira que o Botafogo se propunha a ser, né, no modelo anterior, mas tem sim suas carências, né? E essa carência veio logo naquela pergunta da Aline Bordalo, que foi uma pergunta muito importante no início da transmissão ali, talvez a pergunta mais importante de todas ali, que foi exatamente dentro daquele contexto, né? Eu acho que muitas vezes a gente se perde em querer fazer aquela pergunta, que é uma pergunta meio amigável, né, para o treinador, e não quer expor um problema ou não quer falar sobre uma coisa que você sabe que você tem uma carência. Então aquilo acho que foi importante e ele não se omitiu, e depois o Textor toma a palavra porque ele queria dar uma resposta sobre aquilo, mas voltando ao contexto amplitude da paz que ele se refere, é isso, que houve uma aceitação, com certeza, do Textor no que ele queria, nos jogadores que ele gostaria de que fossem investidos, e muitos já estão iniciando esse trabalho no Botafogo, já estão chegando por indicação dele, essa questão da estrutura, essa questão da integração da base do Botafogo com os profissionais, eu acho que vai muito disso, e de um conceito longo, o conceito da paz pode ser uma coisa muito breve, né? Ele quer uma paz muito longa, ele quer uma paz onde ele possa conquistar aos poucos essas vitórias que vão fazendo com que ele continue no Botafogo e possa desenvolver esse trabalho, né? Quem não gostaria de ter uma paz durante muito tempo, né? Eu acho que o Botafogo está caminhando para essa paz. Eu acho que o caminho está traçado, né? Eu acho que é muito por aí. Eu fiquei muito animado com a entrevista por poder perceber que tudo aquilo que a gente lia, a gente não tinha escutado ainda, né, o Castro falar especificamente sobre algum assunto, como ele foi perguntado na coletiva hoje. Às vezes, um assunto aqui, uma coisa assim, mas muito, né, fora de contexto e tal, né, uma coisa meio... não era exatamente já como treinador do Botafogo, né? E eu acho que isso me deu muito ânimo. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui ficou hoje muito animado. Eu até falei que se hoje o Botafogo colocasse ingresso para vender para o jogo contra o Corinthians, vendia tudo. Se tivesse feito uma promoção para sócio torcedor, ia ter ganho muitos torcedores. Eu acho que talvez não tenha aprendido ainda a usar aquele momento, não saiba ainda o tamanho da torcida que o Botafogo tem. Enfim, eu acho que hoje é um dia para a gente comemorar, para a gente ficar contente, para a gente ficar alegre, para a gente dizer que a gente é Botafogo. O Botafogo, aliás, uma das mensagens que eu mais recebo no Instagram, no Twitter, é sobre pacote de ingresso, né? A galera quer comprar, quer saber e tal. Faltam aí uns 10 dias para começar o campeonato e até agora a gente não tem nenhuma informação, mas ok, dá para entender, porque tem que começar praticamente tudo do zero, né? Então tem muita coisa para resolver, mas pegando o que o Rob falou aí, Medina, agora nessa questão da pergunta da Aline, que aí até o John Texel fala ali sobre a estrutura, o Luiz Castro também, né? E antes até dessa pergunta, ele falou que foi escolhido, né? E ele optou pelo Botafogo, mesmo sabendo assim, de tudo que de ruim que tinha aqui, né? Assim, não tinha nada, na verdade. Né? Não tem campo para treinar, é meio assustador, né? Você ouviu do seu próprio treinador falar assim: olha, quando acabou ali o treino no campo principal, eu perguntei onde é que ia ser o treino amanhã, né? Porque o campo anexo a gente viu que não tem condições, né? Saiu uma foto hoje lá do campo anexo. Eu já tinha feito uma imagem do campo anexo depois daquele jogo contra o Fluminense na segunda-feira passada, quando estava gravando lá no Globo Esporte. Falei também lá no podcast que não tinha condição. A gente sabe que aquilo ali não existe, né? Cara, pro treinador, né, do nível do Luiz Castro, cobiçado por outros clubes, escolher o Botafogo, mesmo a gente tendo que sair praticamente do zero, é porque assim, esse projeto é muito sólido, né? É uma coisa que, cara, de repente até ultrapassa a expectativa do torcedor mais racional, mais realista, né, Medina? E é legal saber que ele vem para cá
e depois ainda mais do discurso do João Texto, é que realmente vai sair do papel isso tudo que ele falou, né? Um CT de primeira linha, né? Ele falou first class, né? Que ali que seja pelo menos próximo do CT da base também, né? E que tenha um nível ali do Crystal Palace, né? Então eu fico esperando aí para o Botafogo nos próximos 3 anos ter uma estrutura absurda, né? Um negócio impressionante, mas como ele falou, também não se constrói Roma em apenas um dia, né? Exatamente. Se destrói, né? Mas constrói. E aí, já que a gente já falou muito de Calígula aqui, chega. Nero vai para longe, apesar de Botafogo e tudo, mas vamos passar dessa fase, né? Eu acho que a gente entrou aqui na era. A gente saiu do feudalismo entrando para um capitalismo, mas com algumas visões muito interessantes, até que ele fala. O Luiz Castro, ele tem um perfil de professor mesmo, né? De coach na acepção da palavra, e não de um guru, mas um professor, um mestre, né? Inclusive para a carreira dele mostra isso, né? Anos de gestor de base e tal, e depois ele vira treinador. E eu acho muito interessante porque é claro que o Textor, quando trouxe ele, houve o convencimento e tudo mais. A gente sabe do tamanho do Botafogo, sabe como o pessoal em Portugal conhece o Botafogo, a história do Botafogo, mas ele estava bem ciente de tudo. Então, aquilo que a gente brincava muito, quando ele chegar, olhar o Campanex, ele volta para o aeroporto. Não, ele já sabia de tudo isso. Daí a gente fala brincando, mas o cara já sabe de tudo isso, já sabe. Daí é uma coisa que ele sabe, o Textor deve ter essa coisa que o Textor está procurando, uma solução. Isso não é de onde. A gente sabe. É que são várias frentes para serem atacadas ao mesmo tempo. O legal é isso que o Rob falou, esse ponto que o Rob falou. A gente tem um norte, a gente tem uma direção. A gente sabe que vai ser mais difícil, porque o Botafogo tem algumas estruturas dele, e aí o Rob falou dessa coisa de não aproveitar timings, né, para campanhas, tal, sócio-torcedor, mas em todas as frentes a gente teve sempre uma gestão muito amadora, né? A gente tem exemplos de outros clubes que ainda são associações, mas que modernizaram a gestão, né? Tem vários profissionais trabalhando na área comercial, na área de futebol. Então, assim, o Botafogo ficou muito para trás. Era aquele choque de cultura que o Jorge Braga falava. O Textor já vem com essa visão, e eu acho que ele quis atacar o ponto nerval, porque o futebol é o DNA. É o DNA do clube, é a célula máter, lá o teu genoma, né? Tu fala, o teu genomazinho. É o futebol. Então, para a SAF, para o Textor ter todas essas outras ações, ele precisa disso. E o perfil do Luiz Castro, acho que vai ao encontro disso, porque é um cara que ele pede a paz, como o Rob falou, ampla, e ele pode trazer essa paz com essa visão global de futebol, de formação de pessoas, de seres humanos, e que eu acho que aí o projeto da base, que o Textor tem para a base, que o Luiz Castro pode ajudar nisso, mesmo sendo técnico do profissional, ele vai cuidar do profissional, mas um olhar para a base, passa muito pelo projeto, que era o projeto original lá do Lonier, dos Moreira Salles. Eu acho que não à toa, nada numa entrevista. O John Textor, ele pode ser, ele é esse personagem que a gente já gosta muito, mas ele não solta nada à toa. Tudo que ele solta, logo depois você vê alguma coisa lá na frente. Então, assim, alguma conversa ele tem para, tá resolvendo o CT da base, eu foco no profissional, que eu tenho que usar esse CT há um tempo. Então, eu acho que o Castro foi um cara muito estudado. O nome do Luiz Castro, o Botafogo foi um dos clubes que contratou sem peroada. Aquela coisa assim, 500 portugueses. Não. O Textor, através da assessoria, que provavelmente vem até do Crystal Palace, de gente que troca ideia com técnicos portugueses, ele foi no cara que ele queria. Ele foi no cara que é um formador de pessoas, de jogadores. Então, isso dá sustentabilidade. Gente, porque tem um raciocínio simples, que eu sempre brinco, né, nos grupos, Rob, no grupo que a gente tem lá no WhatsApp, com o Gabiru, o Depp, que é o seguinte, a base não precisa fazer jogador 10, 9 em toda a fornada, mas você tem que formar o 6, o 7. Você tem que fazer, hoje eu falei, o Romildo tem que sair da base com o corpo do Barreto, só que com o futebol do Romildo, com a bola do Romildo.
Então, assim, você não vai contratar jogador nota 6, nota 7. Você vai formar 70% do seu elenco, em caso 80%, você vai atrás do plus, daquele cara que teve uma lacuna, teve uma fornada que não saiu um bom lateral esquerdo, você vai lá no mercado e busca. Você vai lá em cima do 9, traz um jogador que internacionalize a sua marca. Mas vai sobrar fôlego e a revenda, né? Venda de ativos. Então, só pegando o gancho do comentário do amigo aí, para finalizar, do Igor Gomes, é um jogador que me agrada muito, Depp. Sabe, o Igor Gomes é um jogador que me agrada muito. Cara, eu vejo muitos jogos dos times de São Paulo, tirando os do Rio, time de São Paulo e do Atlético Mineiro, eu vi muitos jogos desde que o São Paulo foi para lá, porque me agradava, mudança e tal. E jogos do São Paulo, eu vi vários jogos chatos, mas que o Igor Gomes e o Gabriel Sara pareciam como jogadores muito interessantes, né? O Igor Gomes é um jogador que faz muitas funções, ele faz lado, ele faz meio, ocupa muito, o mapa de calor dele deve ser interessante, bate bem na bola. Eu acho que o jogador pode ser muito. E vem nessa linha. Eu acho que é do estilo Luiz Castro de precisar de jogadores de dinâmica de jogo aliados aos caras mais velhos. Essa mescla vai trazer paz, a paz que o Rob fala. Eu acho que a gente vai ter algumas contratações ainda de jogadores experientes para mesclar. Por exemplo, o Chay tem 31 anos, né? E o Chay fez um partidaço contra o Fluminense. Mas se o Chay, de repente, tivesse mais rodadas no futebol profissional, no final daquele jogo ele rolava a bola para o lado, a gente segurava a bola ali. São detalhes que a gente tem no futebol, né? Quantas vezes na vida a gente já viu isso acontecer, da gente tomar um gol no final, né? E que faltou ali prender a bola. Enfim, acontece. Mas a entrevista como um todo do Luiz Castro, ele pediu paz, ele trouxe paz. Ele trouxe paz, ele traz uma luz, pax e lux, né, mesmo, porque o Botafogo precisava disso. Porque eu comparo com as entrevistas, eu não vou citar os nomes das pessoas, de 2 anos atrás, nós vivendo aqui, as lives começando, e a gente fazendo aquela Série A fatídica. Meu Deus do céu. Eu tinha que me beliscar hoje, às vezes, para acreditar que estava ali o Luiz Castro, John Textor, e como vocês falou, um cara que está no Leblon, aí encontra o botafoguense, abraça, a foto com a Brahma. Porra, o Gabiru falou bem, a gente conseguiu achar um milionário, assim, meio um lado humano muito forte, que admitiu que teve depressão, porque é um tema difícil, né, que a sociedade lida, e hoje o Castro falou dessa sociedade doentia que nós temos. Então, assim, que o jogador às vezes atinge um ciclo, né, e da importância do time B. Isso é um ponto que eu quero que a gente escuta, Depp. Não sei se estava na tua pauta aí. Vamos falar. Medina já tá falando de tudo aqui. Calma, senão a live vai acabar agora. Vamos encerrar a live aqui no setor visitante. Agora,